Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física que presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo, ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral, ok? Ondas e vibrações. Vivemos cercados de ondas. A maior parte delas é invisível a olho nu. Elas são utilizadas por objetos muito conhecidos. Todos eles podem emitir ou captar ondas eletromagnéticas. A onda é uma perturbação que se desloca. A onda mecânica pode ser visível quando se propaga num meio material. A onda eletromagnética se desloca a 300 mil quilômetros por segundo, 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Ela não precisa de meio material para se propagar. A onda eletromagnética é resultante de um campo elétrico e de um campo magnético, perpendiculares entre si. A onda eletromagnética se caracteriza pela duração da oscilação, seu período, e pela distância que ela percorre durante uma oscilação, seu comprimento de onda. O número de oscilações que ela efetua em um segundo mede-se em hertz. O espectro de frequências das ondas eletromagnéticas é muito vasto. Os estudos teóricos sobre a natureza da luz começaram há séculos. Mas só em 1872, o físico escocês Maxwell formulou a teoria das ondas eletromagnéticas. 20 anos depois, Hertz confirmou experimentalmente a propagação das ondas eletromagnéticas de frequências bem mais fracas que a da luz. Nasceu assim a ideia de emissão e recepção de ondas hertzianas. Mais tarde, a partir de 1900, Einstein e depois Broglie mostraram que a onda eletromagnética não é apenas uma onda. Ela transporta energia por meio de partículas chamadas fótons. O domínio dessa onda de dupla natureza, ondulatória e corpuscular, permitiu utilizar a luz para criar os raios laser. No ambiente natural, o homem está permanentemente exposto à radiação proveniente do Sol, do universo e da própria Terra.
Hoje em dia, a humanidade se expõe também à radiação criada por ela mesma, principalmente os raios X e os raios gama. Sejam naturais ou artificiais, os raios X e os raios gama são ondas eletromagnéticas de baixo comprimento de onda, ou seja, com energia suficiente para atravessar a matéria. Eles nos permitem realizar uma proeza e tanto, ver através dos corpos e tornar visível o que não se podia ver. Mas o poder penetrante desses raios pode ser muito perigoso para os seres vivos, principalmente porque eles não são percebidos. A propriedade de penetrar a matéria, no caso dos raios X, é usada para estudar a estrutura dos cristais. Um minúsculo feixe de raios X é lançado sobre um cristal e se dispersa. É difratado pelos átomos do cristal em direções determinadas. Depois é captado por uma placa fotográfica. A radiocristalografia mostra em que posição se encontram os átomos do cristal e permite reconstituir sua disposição geométrica. O poder penetrante dos raios X é usado também para controlar a bagagem dos passageiros nos aeroportos e nos postos de fronteira. Quando incidem em ângulo rasante, os raios X não penetram a matéria, mas revelam pequenos detalhes de sua estrutura. É assim que se controla a espessura dos depósitos metálicos ultrafinos nos circuitos microeletrônicos. Na medicina, as apuradas técnicas de radioterapia permitem controlar com muita exatidão a direção, a largura e a profundidade de penetração dos feixes, destruindo seletivamente as células cancerosas e preservando as saudáveis. Por meio de mutações genéticas provocadas pelos raios X e gama, pesquisa-se também a possibilidade de criar novas plantas resistentes às doenças e aos ataques dos insetos. No âmbito da arte, os raios X auxiliam na restauração de quadros e esculturas. Qualquer fonte de luz, o sol, uma lâmpada ou uma vela, gera um fluxo luminoso. Nosso olho é sensível ao fluxo luminoso, constituído de ondas eletromagnéticas muito curtas que se propagam à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O olho humano vê a fonte de luz, mas não o fluxo luminoso. É por isso que no vácuo interestelar, os astronautas veem o Sol como um disco luminoso no espaço negro. Quando o fluxo luminoso incide em moléculas que difundem a luz, faz com que elas se tornem visíveis. É por isso que vemos o céu sempre azul, enquanto as nuvens, que se compõem de moléculas de vapor d'água, exibem cores diversas. Podemos ver o fluxo luminoso que sai deste projetor quando ele atravessa uma nuvem de fumaça. As partículas que compõem a nuvem, iluminadas, tornam-se fonte de um segundo fluxo que chega a nosso olho. Para ver o trajeto da luz, vamos interceptá-la por meio desta barra. Sua sombra é projetada numa superfície clara. O percurso da luz, num meio homogêneo, é uma linha reta. Agora vamos interpor no caminho da luz uma cuba com água. A sombra da barra muda de lugar. O percurso da luz foi desviado pela água. O mesmo resultado pode ser obtido com uma lâmina de vidro espesso de faces paralelas. O que acontece? Ao penetrar no vidro, a onda diminui de velocidade. A relação entre a velocidade da onda no ar e sua velocidade no vidro é o índice de refração. Quando o feixe luminoso é perpendicular à superfície da lâmina, ele não sofre nenhum desvio. Chama-se raio luminoso o trajeto retilíneo da luz. Não tendo materialidade física, o raio luminoso é apenas um conceito que utilizamos para compreender as leis da óptica geométrica. Agora vamos curvar as duas superfícies da lâmina de vidro. Com exceção dos raios centrais, os demais sofrem desvios na entrada e na saída.
Se as duas faces da lâmina forem secções esféricas, como a lente convergente, os raios se concentrarão num ponto chamado foco. Este fenômeno é bem conhecido. Os raios solares concentrados inflamam a folha de papel. Um objeto iluminado situado além do foco dará uma imagem real, visível numa tela. O mesmo objeto situado entre o foco e a lente dá uma imagem virtual que só o olho vê. A imagem é maior que o próprio objeto. A lupa é uma aplicação deste fenômeno. Uma curvatura inversa das duas superfícies resulta numa lente divergente. Os raios que saem dela parecem vir de uma fonte virtual. O primeiro instrumento óptico destinado a examinar o céu foi criado no fim do século XVI. É a luneta, composta de duas lentes convergentes. A partir de 1610, Galileu fabricou muitas lunetas utilizando uma objetiva convergente e um ocular divergente, que endireita a imagem. Os binóculos atuais ainda seguem esse modelo. Se o impacto de um meteoro explodisse a Lua, não ouviríamos som algum. Isso porque o som não se propaga no vácuo. A onda sonora é uma vibração mecânica percebida pelo ouvido. Ela se propaga através de gases e na maior parte dos meios sólidos e líquidos. Na Terra, vivemos cercados de ondas sonoras. Nossos ouvidos captam muitas delas. As muito altas ou muito baixas são inaudíveis para o ouvido humano. Os ultrassons, como os infrassons, são emitidos e percebidos por muitos animais, que se valem deles para se orientar, caçar e se comunicar. Ondas sonoras 2, primeira. Este é um som breve. A claquete libera uma onda de pressão que é transmitida pelo ar, de molécula em molécula, sem que estas sejam deslocadas pela sucessão de ondas. Num ponto dado, a pressão do ar aumenta, compressão, depois diminui, depressão, para finalmente retomar o nível inicial. Ao chegar a uma superfície lisa e dura, a onda é refletida. É o fenômeno do eco. Já ao chegar a uma superfície rugosa, a onda será absorvida, como ocorre com os microfones num estúdio. A velocidade de propagação dessa onda não depende do tipo de som emitido, mas do meio no qual ele se propaga e da temperatura deste. A 20 graus Celsius, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. No solo, cerca de 9 quilômetros por segundo. Por isto, o índio sabe quando um cavalo está chegando. Na água, o som chega a 1,5 km por segundo, 5 vezes mais do que no ar. Se a repetição da onda de pressão for regular, o ouvido vai percebê-la como uma nota musical, cuja altura depende da frequência da repetição. Um jato de ar pressiona os furos do disco. Quando ele gira, ouve-se um som. A 40 rotações por segundo, os furos produzem um som único, de frequência igual a 440 Hz. O computador percebe que esse som é composto. A frequência da nota Lá é a mesma. De um lado, a forma da onda, uma senoide. Do outro, seu espectro, uma nota pura. Um ouvido normal pode perceber cerca de 1 trilhão de intensidades sonoras, da mais fraca à mais forte. A intensidade do som é expressa pelo decibel. O decibelímetro é o instrumento usado para medir esta intensidade. Num estúdio ou na rua, onde o nível de ruído chega a 97 decibéis. Nossos ouvidos são receptores sensíveis às ondas sonoras. A parte anterior do labirinto converte as ondas de pressão em impulsos nervosos e transmite as informações que o cérebro vai decodificar. Uma curva mostra que nosso ouvido está adaptado à voz humana. Na horizontal, a frequência do som. Na vertical, sua intensidade. Este é o limiar de tolerância ao ruído. Para além dele, o ouvido sofre lesão. E eis o limiar da percepção. Abaixo dele, o silêncio.
Entre 600 e 2000 Hz, o ouvido distingue sons muito fracos e tolera os mais fortes, mas sofre com os sons demasiado graves ou muito agudos. O limiar de sensação dolorosa, por volta de 90 decibéis, não deve ser ultrapassado por longos períodos. A prova disso é a surdez, comum entre roqueiros e usuários de fones de ouvido. A bordo dos navios ou dos aviões, os radares são preciosos auxiliares para a navegação. Nos sistemas de vigilância aérea, eles são capazes de detectar aviões que voam em baixas altitudes, garantindo a segurança de um território. Instalados em satélites, fornecem informações meteorológicas e constituem excelentes instrumentos de observação do globo terrestre. Em terra firme, são usados no controle do tráfego marítimo e aéreo. Radar, forma abreviada da expressão inglesa que significa detecção e localização por ondas de rádio, é um dispositivo que permite detectar objetos, localizar sua posição e, quando estão em movimento, medir sua velocidade. O emissor do radar se compõe de um oscilador de alta frequência que emite bilhões de oscilações elétricas por segundo. Esse oscilador está ligado a uma antena que envia uma onda eletromagnética ao espaço. A onda se propaga em linha reta à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ela não atravessa objetos metálicos. Quando os encontra, é refletida. Ela pode atravessar uma grade metálica em que as malhas sejam maiores que 1 centímetro. Mas é interceptada por malhas mais fechadas. Essa propriedade é aplicada na construção da antena parabólica, que serve de refletor e envia um feixe de onda estreito e orientado. Mas, para detectar objetos, o radar emite ondas sucessivas, ou feixes de ondas. Assim, durante os intervalos, quando a antena para de emitir, pode receber uma onda refletida. A distância entre a antena e o objeto detectado é proporcional ao tempo que a onda leva para percorrer sua trajetória. Para determinar a posição exata do objeto, a antena efetua uma rotação de 360 graus em torno de seu eixo. Se o objeto mudar de posição nesse intervalo, o radar calculará sua velocidade de deslocamento. Na área militar, foram inventados mecanismos que evitam a detecção pelo radar. Assim, o avião invisível americano é construído de um material composto de fibras de carbono e vidro com pequena capacidade de reflexão. A forma de alguns objetos é projetada para que os ecos do radar se anulem reciprocamente. Na área civil, os aviões comerciais praticam as regras do voo por instrumentos. Radares instalados em terra evitam colisões em regiões de tráfego aéreo mais intenso. Para se orientar no escuro ou no meio de um nevoeiro, o barco usa o radar, ou seja, emite ondas radioelétricas que são refletidas pelos obstáculos. O tempo que a onda de radar leva para retornar ao barco indica a distância do obstáculo. Mas as ondas do radar, que são de alta frequência, da ordem de 10 bilhões de períodos por segundo, são refletidas pela água que, principalmente se for salgada, é um bom condutor de eletricidade. As ondas sonoras, pelo contrário, propagam-se muito bem na água. Suas vibrações mecânicas se transmitem de molécula para molécula em qualquer meio. O sonar, que emprega ondas desse tipo, pode observar o fundo do mar e detectar a presença de cardumes. O sinal sonoro de frequência superior a 20 kHz é inaudível, ou seja, é um ultrassom.
Ultrassom é um sinal orientado que os morcegos e outros animais empregam para se guiarem na escuridão e assim encontrar suas presas. Para emitir e captar ondas ultrassonoras, é preciso empregar um transdutor que transforma sinais elétricos em vibrações mecânicas e vice-versa. Em 1917, Paul Langevin teve a ideia de empregar a piezoeletricidade, descoberta um século antes, para localizar submarinos inimigos. A palavra piezoeletricidade vem de um termo grego que significa comprimir. Inicialmente, o efeito piezoelétrico era obtido colocando-se uma lâmina de cristal de quartzo entre duas lâminas de aço. Atualmente, usa-se cerâmica em lugar do quartzo. Aplicando-se tensão elétrica aos eletrodos, a cerâmica se dilata ou se contrai. Submetida à corrente alternada, a cerâmica vibra numa frequência determinada que depende de sua espessura. Essa é a propriedade aplicada nos relógios eletrônicos a quartzo. Quando submetida a vibrações mecânicas, a lâmina induz uma corrente elétrica nos eletrodos. Inicialmente, os circuitos do sonar enviam à sonda um pequeno fluxo de ondas. Como se fosse um alto-falante, a sonda envia as ondas através da água. Depois, como se fosse um microfone, ela espera que a onda volte. Os circuitos eletrônicos calculam então a distância do obstáculo baseada no tempo que a onda leva para voltar. A sonda é instalada sobre a roda de proa ou nos costados do navio para abranger a totalidade do campo submarino. A leitura dos dados obtidos nas sondagens se faz numa tela, que pode dar uma imagem muito nítida do assoalho oceânico e dos cardumes. É assim que os pescadores localizam os peixes e otimizam a pesca. A miniaturização dos componentes eletrônicos permitiu a construção de sonares diminutos, que podem ser utilizados por pequenos barcos de pesca. O emprego do ultrassom em detecção e localização deu origem a numerosas aplicações. Este é um veículo motorizado para deficientes, guiado pelas informações transmitidas por seu computador e controladas por 14 sondas de ultrassom. Na ecografia, o ultrassom explora o corpo do feto. Os novos equipamentos computadorizados permitem a visualização em 3 dimensões. Desconhecido até a década de 1950, o laser é fundamental para o homem moderno, desde a leitura dos códigos de barras, a dos CDs, passando pela atividade industrial e pelas técnicas de diagnóstico por imagem e pela cirurgia. Em centenas de atividades, o laser encontrou aplicação graças às suas características especiais. Consequência de uma descoberta teórica de Einstein em 1907, o laser nasceu no fim da década de 50 e desde então não parou de se desenvolver. O laser é um gerador de ondas eletromagnéticas luminosas como uma lâmpada que emite ondas visíveis. Mas o laser emite uma radiação de cor bem determinada, direcionada, poderosa, capaz de furar ou cortar chapas de aço e até de destruir um satélite em órbita. A palavra laser se compõe das iniciais em inglês da expressão amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Para construir um laser, toma-se um material como uma barra de rubi sintético ou um tubo de gás nobre. Esses materiais têm a propriedade de emitir luminosidade quando são estimulados pela luz ou por uma descarga elétrica. Coloca-se um espelho em cada extremidade da barra. A luz de um espelho se reflete no outro e vice-versa. Um desses espelhos é semi-transparente, ou seja, é atravessado por uma parte da luz. Esse é o feixe de raios laser. Normalmente, a luz emitida deveria conservar a energia inicial, mas o laser libera uma potência muito mais elevada. Como ocorre essa amplificação? Para entender esse fenômeno, é preciso observá-lo no nível atômico. O núcleo dos átomos está cercado de elétrons que descrevem suas órbitas em níveis de energia bem definidos. Quando são excitados pela eletricidade ou pela luz, os elétrons passam a um nível imediatamente superior. Mas esse estado é instável. Assim que conseguem devolver a energia recebida, os elétrons retornam ao estado anterior. Ocorre, então, a emissão de fótons. Os fótons, por sua vez, excitam outros elétrons que vão emitir novos fótons idênticos
dinâmicos e sincrônicos. Os fótons são refletidos pelos espelhos e emitem novos fótons de mesma cor, ou seja, de mesmo comprimento de onda e assim sucessivamente numa reação em cadeia. A luz, assim amplificada, constituída de fótons idênticos, é coerente. É daí que os lasers tiram suas duas qualidades principais, a potência e a precisão. Esse método de produção de ondas é a emissão estimulada prevista originalmente por Einstein. Entre as centenas de aplicações do laser, estas são algumas das mais específicas. A indústria emprega o laser para cortar ou soldar peças que de outro modo seriam difíceis de trabalhar. Em oftalmologia, numerosos tipos de tratamento fazem uso do laser. Na dinâmica dos fluidos, é possível distinguir o movimento de um gás e assim estudar suas turbulências. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contém. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o seu número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a subárea, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né, ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.